Fala, meu povo! Olha eu de novo aqui, participando desse projeto lindo e potente que é o Mais Psicólogos. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, o mês aí de prevenção ao câncer de mama, que é o câncer que mais afeta as mulheres, principalmente aqui no nosso país. E detalhe, o tratamento ele pode ser feito com maconha. É isso mesmo que vocês ouviram. A maconha, para quem não sabe, ela tem um grande potencial terapêutico no sentido de auxiliar o processo de cuidado e tratamento de diversas doenças, de diversos quadros clínicos, como por exemplo Parkinson, Alzheimer, autismo, ansiedade, insônia, sintomas de esquizofrenia. A maconha, por mais que a gente saiba que existe um estigma muito intenso em cima dela, por conta da construção histórica mesmo aí, que tem como embasamento o racismo, né? Se você assistiu o meu vídeo aqui na página sobre redução de danos, lá eu dei uma contextualizada aí na história acerca da guerra às drogas. Então, esse estigma em relação à maconha ocasionou muitos anos de repressão, ainda acontece, mas repressão também no sentido das pesquisas. Por conta dessa lógica proibicionista na qual a gente está inserido há muito tempo, datando aí desde a década de 30, principalmente, de uma maneira muito mais exacerbada, fez com que todas as pesquisas em relação à maconha fossem restritas. De uns 10 anos para cá, principalmente, novas pesquisas começaram a surgir. Mas antes de eu falar sobre essas pesquisas, eu preciso fazer uma contextualização em relação ao potencial da maconha, o que ela faz, como ela funciona no nosso organismo para auxiliar no tratamento, por exemplo, de um câncer de mama, que é o tema aqui do nosso mês de outubro na página Mais Psicólogos. No ano de 64, um pesquisador chamado Raphael Mechoulam, de Israel, descobriu que existiam compostos ali na planta e isolou o THC, que é o tetrahidrocannabidiol. Ele é um composto psicoativo, assim como todos os outros compostos da planta, da maconha, que é conhecida como cannabis sativa. Alguns anos depois, as pesquisas elas foram enfatizando um pouco mais o CBD, que é o chamado cannabidiol, e as pessoas consideram ele como não psicoativo. Isso é uma inverdade no sentido da gente pensar o conceito de psicoatividade. Uma substância ser psicoativa significa que ela, ao entrar em contato com o nosso corpo, altera o funcionamento do sistema nervoso central, principalmente. E todos os compostos de todas as substâncias têm esse potencial. A questão do THC é que ele, em excesso, pode trazer alguns sintomas de intoxicação, que é o que a gente comumente chama de chapar, de brisar. É isso que o THC faz no nosso corpo. Alguns anos depois aí desse ano de 64, enfim, lá por volta dos anos 2000, foi descoberto que no nosso corpo nós temos dois receptores. O receptor CB1, que está mais concentrado no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, e o CB2, que é mais encontrado no sistema imunológico, no corpo, nos órgãos, de um modo geral. Para a gente ter um receptor no nosso corpo, a gente também precisa produzir algo que se ligue a esses receptores. E descobriu-se que nós produzimos sim alguns tipos de compostos que se ligam a esses receptores CB1 e CB2. O nome desses compostos é anandamida, que em sânscrito significa felicidade, euforia, e o 2-AG. Esses dois compostos, esses dois ligantes, né, que se ligam aos nossos receptores, no nosso cérebro, no nosso corpo, são semelhantes aos canabinoides, que são os compostos da planta da maconha. Ou seja, o nosso corpo produz compostos que são muito semelhantes aos compostos da cannabis sativa. É exatamente por isso que a maconha tem um grande potencial de cuidar do nosso corpo. Todo esse sistema tem um nome de sistema endocannabinoide,
que é responsável por regular todas as funções do nosso corpo, inclusive as funções do nosso sistema nervoso central. Ou seja, o sistema endocannabinoide ele é muito importante para a homeostase, que é o equilíbrio das funções do nosso corpo. O sistema endocannabinoide, para vocês terem uma noção, ele é responsável pela fome, pelo sono, pela temperatura corporal, pela pressão arterial, pelos batimentos cardíacos. Ou seja, ele regula muitas das nossas funções corporais. O que acontece quando a gente faz uso de maconha é que esses receptores, eles são ativados. E se eles são ativados, consequentemente, o nosso sistema vai funcionar de uma maneira melhor, justamente porque essa ativação vai fazer com que o equilíbrio seja restabelecido ao funcionamento do nosso corpo. E o que acontece quando a gente tem algum quadro clínico, por exemplo, como câncer, é uma disfunção desse sistema endocannabinoide. Então a maconha, principalmente o CBD, o canabidiol, ele tem um grande potencial de diminuir o tamanho dos tumores. O CBD tem um grande potencial de inibir, de bloquear as metástases, que é o espalhar, né, das células cancerígenas pelo nosso corpo. Mas para além de todo o potencial do CBD, a gente também precisa ficar atento e atenta à questão do THC. Por mais que exista uma problematização muito intensa em cima disso, do THC e de seus efeitos, por conta de preconceito e de estigmas sociais, é muito importante dizer que o THC ele age em funções como a fome, por exemplo. E para pessoas que passam pelo processo de quimioterapia e têm todos os efeitos adversos como náuseas, falta de apetite, vômitos, o THC ele pode sim ter um grande potencial de auxiliar as pessoas nesse sentido. Eu vou deixar aqui no link uma tabela de uma plataforma com todos os potenciais terapêuticos que a maconha tem o potencial, a capacidade de auxiliar, de cuidar. E se vocês tiverem interesse, eu me coloco à disposição para oferecer material, pesquisas científicas que comprovam notadamente todos esses efeitos. É isso, espero que vocês curtam o vídeo e até a próxima.